Ada Rainer foi a única pessoa conhecida por ter sido comprovadamente um anão e um gigante. Nasceu em Graz, na Áustria, em 1920 com 21 anos. Ele media 1,49 m de altura. Anos depois, Adam teve acromegalia e um surto de crescimento, até que em 1930 ele já havia alcançado a altura de 2,18 m. Devido ao crescimento excessivo, teve deformações na coluna vertebral e por isso passou o resto de sua vida na cama. Ada Rainer morreu em 1950, medindo 2,38 m. Ao todo cresceu mais de 1 metro durante a fase adulta. Não se sabe muito sobre a vida pessoal de Ada. Isso ocorre porque o interesse em torno de sua vida decorre da sua condição peculiar. Os pais de Ada eram ambos de estatura média. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, Ada se alistou no exército. Nesse ponto, Adam tinha apenas 1,37 m de altura. Por causa de sua altura, os médicos o classificaram como um anão e, portanto, muito fraco para ser um soldado produtivo. Eles pensaram que ele seria um risco, em vez de um acréscimo útil ao exército. Apesar de ter sido impedido de entrar no exército, Adam permaneceu determinado a servir. Um ano depois, Adam tinha crescido mais 5 centímetros de altura e novamente se alistou. Ele foi novamente rejeitado com base em sua altura. O nanismo é geralmente caracterizado como uma altura abaixo de 1,47 m. Aos 19 anos, Adam tinha apenas 1,42 m de altura. Ele ainda era classificado como um anão. Seus registros médicos também mostram que ele era muito magro. No entanto, apesar de ser muito baixo e magro, Adam tinha mãos e pés anormalmente grandes. Suas mãos mediam quase 24 centímetros. Foi registrado que na época em que Ada tentou se alistar no exército, ele usava sapatos tamanho 43. O tamanho de seu sapato aumentou para 53 quando ele tentou se alistar no exército pela segunda vez. Este era um tamanho de calçado anormalmente grande para um homem de estatura muito baixa. Aos 21 anos, quando a maioria das pessoas para de crescer, Adam começou a crescer a um ritmo alarmante. Em 1932, quando Adam tinha 33 anos, ele atingiu a altura de 2,18 m. Junto com seu surto de crescimento extremo, Adam também desenvolveu uma severa curvatura da coluna vertebral. Os médicos ficaram chocados com o surto de crescimento de Ada. 2 médicos em particular começaram a fazer testes e examiná-lo para tentar estabelecer a causa de seu surto de crescimento. O Dr. Mendel e o Dr. Vindol chegaram à conclusão de que Adam sofria de acromegalia. Isso era resultado de um tumor crescendo em sua glândula pituitária. A acromegalia é um distúrbio hormonal que se desenvolve quando a glândula pituitária produz hormônio do crescimento em excesso durante a idade adulta. Quando isso acontece, os ossos aumentam de tamanho, incluindo os das mãos, pés e rosto. Adam tinha as características típicas de alguém com acromegalia. Isso incluía suas mãos e pés aumentados. Seu rosto era extremamente alongado como resultado de sua testa e mandíbula protuberantes. Além disso, seus lábios eram muito mais grossos do que os de um ser humano normal, e seus dentes eram bem espaçados. Após o estado de saúde de Adam piorar, os médicos decidiram operá-lo, na tentativa de remover o tumor e impedir o crescimento contínuo. Eles sabiam que a operação tinha poucas chances de sucesso porque, a essa altura, o tumor já estava crescendo há mais de 10 anos. Meses após a cirurgia, Adam foi medido. Ele não tinha ficado mais alto, mas sua curvatura espinhal piorou, o que indicava que ele ainda estava crescendo, embora a um ritmo muito mais lento. A saúde de Adam piorou novamente. Ele começou a sofrer de perda auditiva e ficou cego do olho direito. A curvatura da coluna também piorou, resultando em Adam sendo confinado a uma cama. Ele ficou de cama pelo resto de sua vida. Adam morreu no dia 4 de março de 1950. Ele tinha apenas 51 anos. Na época de sua morte, Adam tinha 2,33 m de altura. Ele continua sendo o único homem na história que já foi um anão e um gigante em sua vida.